Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, alunos e alunos do Monstro Concurso aí. Pessoal, vamos hoje aqui, tá? Vamos trabalhar aqui um pouco que dica rápida aqui para a Polícia Militar da Bahia, beleza? Se você vai fazer o concurso da Polícia Militar da Bahia, seja muito bem-vindo. Vamos tratar do tema hoje sobre direito administrativo, tá aí no seu digital, beleza? Você pode dar uma olhada. E é o seguinte, o que eu trouxe hoje para tratarmos aqui sobre uma dica pontual e objetiva para você? Já te adianto agora o seguinte, se você não vai fazer o concurso da Polícia Militar da Bahia, mas no seu edital tem direito administrativo, fique aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Vamos tratar aqui hoje, pessoal, sobre atos administrativos. Eu não coloquei aqui, mas vou colocar aqui agora. Atos administrativos. Vamos trabalhar hoje sobre atos administrativos, pessoal. É um tema que é recorrente em provas policiais, tá bom? Atos administrativos é recorrente em provas policiais. Eu não poderia deixar de passar para os senhores aí não, tá bom? Olha só. Tenho certeza que uma questãozinha aqui ou outra vai aparecer na sua prova, então tenha muita atenção, tá bom? Tenha muita atenção aos bizus que eu vou te passar aqui agora. Não é difícil a matéria de direito administrativo, não é. Mas exige o que? Um pouquinho de atenção da sua parte, tranquilo? Então, lá que você estiver fazendo aí agora, preste atenção só em mim aqui. Preste atenção aqui no professor, que eu vou tentar te passar os bizus aqui da melhor forma possível, tranquilo? Vem comigo então, olha só, o que nós vamos ver sobre atos administrativos. Separei para os senhores aqui, nós vamos trabalhar sobre os atributos do ato administrativo. Tranquilo? Que hora ou outra também é tema de prova. Atributos, olha só. Atributos do ato administrativo. Tá bom? Quais são os atributos? Eu pergunto a vocês, quais são os atributos do ato administrativo? Hein, pessoal? Quais são os atributos do ato administrativo? Se vocês quiserem ir respondendo aí, quais são os atributos do ato administrativo? Olha só, pessoal, os atributos do ato administrativo, primeiro eu vou passar o conteúdo, depois eu coloco para vocês como isso costuma vir em prova, tranquilo? A gente vai batendo, conversando sobre o conteúdo e eu vou o quê? Lançando aqui como costuma ser a ideia do examinador, como ele costuma cobrar isso em prova e é o que eu tiver te alertar você aqui, tranquilo? Vamos lá então. Os atributos do ato administrativo, pessoal, já elenco o primeiro aqui, que é qual? É a presunção de legitimidade e veracidade. Tranquilo? Presunção de legitimidade e veracidade. Olha só. Presunção de legitimidade e veracidade. Professor, fala um pouco mais sobre isso aí. O que seria exatamente essa presunção de legitimidade e veracidade como atributo aí dos atos administrativos? Pessoal, o que acontece? Todos os atos administrativos, tá bom? Todos os atos administrativos, eles pressupõem aí, então, pessoal, pressupõem o quê? Uma presunção de serem legítimos, tá bom? Uma presunção de serem legítimos e serem verídicos, isso mesmo. Então, uma presunção de legitimidade que tem o quê? Um parâmetro legal e de ser o quê? Terem a veracidade, tá bom? Tratados de forma o quê? Verdadeira. Então, todos os atos possuem, tá bom? Legitimidade e veracidade. Vou colocar para vocês aqui, vai ficar um pouco melhor. Deixa eu só, para vocês poderem esquematizar aí no quadro de vocês, no caderno de vocês, olha só. Presunção. Tá bom? Presunção de quê? De legitimidade. Vai ficar um pouco menor, tá? Legitimidade e veracidade.
O que significa legitimidade? A legitimidade é aquilo que está disposto em lei. E a veracidade, tá bom? E a veracidade, pessoal, seria aquilo que está o quê? Que é um conteúdo verídico, tá bom? Que é um conteúdo verdadeiro, tranquilo? Podem colocar para os senhores aí. Verdadeiro. Belezinha? Olha só. Então, o primeiro atributo do ato administrativo, que eu coloquei para os senhores aqui, seria a presunção de legitimidade que está dentro da lei. Presume-se, pessoal, que toda atitude do servidor público é o quê? É amparada pela legislação, ou então que toda atitude do servidor público está embasada na lei. Ele só atua conforme a lei. Tudo bem? Entendido assim? Tranquilo. Então tá aqui para vocês, olha só, presunção de legitimidade. E outra coisa, a outra presunção de veracidade, que é o quê? Que os atos são verdadeiros. Então, se um administrador público lá chega e te autua em determinada situação, presume-se que ele está, né? Vamos colocar um agente de trânsito, um policial rodoviário federal, por exemplo, tranquilo? Nessa situação, presume-se aqui, né, pessoal, que ele está dentro da lei, atuando na legalidade, e outro, que os atos são verdadeiros. Agora eu falo para vocês. Pessoal, será que esses atos aqui, eles são... A presunção do servidor público, ela é absoluta ou ela é relativa? Já faço a pergunta para os senhores e aguardo a resposta aí. Será que essa presunção aqui de legitimidade e veracidade, ela é uma presunção absoluta ou é uma presunção relativa? O que os senhores acham? Hein? Pessoal, certamente, tá bom? Certamente esta presunção, ela é relativa. Não existe, né, pessoal, direito e absoluto, tranquilo? Nem o nosso direito à vida é absoluto. Quem dirá uma presunção de legitimidade e veracidade do servidor público. O que acontece? Ela é relativa, mas o ônus, tá bom? O ônus de prova em contrário cabe ao particular. A palavra dada pelo policial, ela é considerada legítima. A palavra dada pelo policial, pelo fiscal, qual for o agente público, ela é dada também como verídica, tudo bem? Tratamos aqui da veracidade. Então, em regra, tá bom? Em regra, admite-se primeiro o quê? A presunção aqui é que o servidor público está atuando dentro da lei e tratando-se de um fato verdadeiro. O ônus cabe ao particular e isso cai em prova, tá bom? Então eu vou passar para vocês aqui alguns detalhes interessantes aqui sobre a presunção de legitimidade e veracidade, tranquilo? Começando aqui, pessoal, com um detalhe, eu vou colocar uma observação aqui para os senhores, tá? Começando com um detalhe do seguinte, essa presunção, ela é relativa, na sua prova vai vir dizendo que a presunção do servidor público é absoluta e não é, ela é relativa, tranquilo? Agora é o seguinte, por que que ela é relativa, professor? Porque, pessoal, ela admite ou não prova em contrário? O que nós acabamos de dizer? Que ela admite prova em contrário. Tranquilo? Olha só. Presunção relativa admite prova em contrário. Tudo bem? Tranquilo? Então, a presunção de legitimidade e veracidade, retomando, ela é uma presunção relativa, pois admite prova em contrário. Tudo tranquilo? E o que eu falei para vocês sobre o ônus da prova? Se tiver ali uma discussão, tá bom? É uma discussão que eu falo concernente àquela multa que foi aplicada, ou concernente àquela atribuição do servidor público. O que acontece? Em primeiro momento, é dado ao servidor público naquele instante ali o quê? Toda a credibilidade por conta da presunção existente. Então, todo agente público, quando age, nós presumimos, tá bom? Presumimos ser aquelas atitudes legais e verídicas, tudo bem?
mas como a presunção é relativa e admite prova em contrário, o ônus da prova, tá bom, pessoal? O ônus da prova cabe ao particular, tá bom? Cabe ao administrado. Então, coloca aí para vocês assim, olha. Coloca para vocês aí. Ônus da prova cabe quem? O ônus da prova cabe ao administrado. Pessoal, isso também já foi tema de prova, tranquilo? Isso também já foi tema de prova. Então, o ônus da prova cabe ao administrado, pessoal. Tenha muita atenção a isso. A presunção é relativa, por conta que admite prova em contrário, tá bom? Em regra, tá bom? Em primeiro momento, como eu disse os senhores, vai ser dado o quê? Vai ser dado o quê? A legitimidade, tá bom? Vai ser presumido que há legitimidade e veracidade no ato do agente público. É absoluta? Não, vimos que ela é relativa, por admitir prova em contrário. Só que neste caso, quem tem que provar que quem está errado, quem está atuando fora da lei, será o administrado. Então, o ônus da prova cabe a ele, ao administrado, ao particular. Tranquilo? Tá belezinha? Até aqui você está comigo? Tá entendendo? Que isso aqui, pessoal, são pontos que caem em prova, tá bom? Então, tem muita atenção. Estou destrinchando aqui tópicos aqui que os alunos costumam fazer o trocadilho ali na sua questão de sua prova, tá bom? Então, se você estiver gostando, deixa aquele like, acessa lá, inscreva no nosso canal do Monster Concurso se você ainda não está inscrito, dê um badalo no sininho para as notificações chegarem até você, tranquilo? Agora, pessoal, o que eu disse para os senhores aqui sobre a presunção de legitimidade? Será que existe alguma lei para regulamentar, para dar essa presunção ao agente público, ou ela já nasce apta a fazer, a produzir efeitos? Como seria isso? Pessoal, já digo para vocês, ela nasce apta para produzir efeitos, tudo tranquilo? Ela nasce apta para produzir efeitos. O que isso é considerado? É o seguinte, que toda atitude do servidor público é considerada legítima, tá tudo bem? Até que se prove ao contrário, até sua invalidade ser decretada, beleza? Então, eu coloco para vocês aqui outra observação. A presunção, tá? A presunção nasce apta vou colocar um pouco mais embaixo, senão vai dar não. Calma aí, ó. Então, a presunção, pode colocar aí, a presunção do servidor público, ela nasce apta a produzir efeitos. Nasce apta a produzir efeitos. Tudo bem? Ela nasce apta a produzir efeitos, desde que o agente público, o administrado, tudo bem? Que cabe ao ônus da prova, provocar ali o poder público, por exemplo, e esta ação, tá bom? Ser considerada ilegal, tudo bem? Então, beleza, ser invalidada. Então, pessoal, o que eu tenho para os senhores é o seguinte, retomando, o ato de todo agente público, em primeiro momento, é considerado legítimo e verídico, que está dentro da lei e possui conteúdo verdadeiro. A presunção, ela é relativa ou ela é absoluta? Ela é relativa. Por quê? Porque admite prova em contrário. Mas o ônus da prova cabe a quem, pessoal? O ônus da prova cabe ao administrado provar que aquela situação, aquela atitude era ilegal. Tudo bem? Então, neste caso, a atitude que na presunção ela nasce apta a produzir efeitos até que sua invalidade então seja decretada. E outro detalhe importante, outra observaçãozinha, é o seguinte, muito importante. Pessoal, será que é todos os atos dos agentes públicos que possuem essa presunção de legitimidade e veracidade ou alguns? Eu já te adianto que são todos os atos possuem, tudo bem?
todos os atos, olha só, possuem legitimidade e veracidade. Isso mesmo, todos os atos possuem, tranquilo? Agora, eu quero que os senhores tirem um print aqui, que eu vou ter que apagar este pedaço aqui para darmos continuidade aqui, passar mais alguns aqui atributos do ato administrativo, beleza? Tira lá, vai lá, deixa um print aí. Tirou? Tranquilo? Beleza. Vou ter que apagar aqui porque tem bastante coisa para passar para vocês e o nosso tempo é curto. Essa aí é essa dica para a Polícia Militar da Bahia. Bora lá. Qual seria, professor, o outro atributo do ato administrativo? Nesse caso, seria um que é bastante falado, que cai muito para as carreiras policiais, que é o atributo da autoexecutoriedade. O senhor já ouviu falar? Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade, perfeito. O que seria a autoexecutoriedade? Hein? O que seria a autoexecutoriedade, pessoal? A autoexecutoriedade, pessoal, é executar os atos mediante executar executar diretamente os próprios atos, tudo bem? Sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário, sem necessidade de uma autorização ali. Por exemplo, se o guarda, policial rodoviário federal ou um policial militar aí da rodovia, o que acontece? Ele vai autuar uma pessoa, tá bom? Autuar uma pessoa por estar dirigindo acima da velocidade, com alguns procedimentos irregulares. Vamos visualizar, será que o policial chega para o condutor e fala assim, ô meu amigo, acabei de lavrar uma multa aqui, o senhor aceita? Será que ele pergunta, o senhor aceita receber essa multa? Ou ele fala assim aqui, ó, o senhor estava dirigindo acima da velocidade permitida, o senhor estava infringindo algumas normas legais e toma que a multa é sua. É assim que acontece ou é o primeiro caso que ele pergunta? Pessoal, com certeza, né? Com certeza aqui são o quê? Isso aqui é um ato executório, tudo bem? Independe, pessoal, do administrado aceitar ou não. O que vai acontecer também? Um outro ato auto-executório. Por exemplo, um estabelecimento está irregular. Será que precisa de autorização? Ele já pode chegar e fechar de imediato ali o fiscal, no caso do agente público, fechar aquele estabelecimento. Com certeza ele pode fechar aquele estabelecimento, tudo bem? Então são atos executórios, tudo bem? O que são atos auto-executórios? Aqueles atos que independem da intervenção aí do Poder Judiciário, que a própria administração pode tomar essas atitudes, tudo bem? Então executar diretamente suas próprias decisões, tudo bem? Então coloque para você. Olha só, autoexecutoriedade está aqui, olha. É a capacidade que a administração pública da administração pública executar diretamente seus próprios atos. Tudo bem? Então aqui, olha, capacidade da administração pública executar diretamente seus próprios atos. E detalhe, pessoal, sem precisar, tá bom? Vou até colocar aqui, olha. Sem precisar do Poder Judiciário. Sem precisar do Poder Judiciário. Tudo bem, pessoal? Sem precisar, então, pessoal, faltou a palavra aqui, sem precisar de intervenção
Deu para pegar aí? Sem precisar de intervenção, então, do Poder Judiciário, tranquilo? Então, a autoexecutoriedade é a capacidade da administração pública executar diretamente seus próprios atos, sem precisar de intervenção do Poder Judiciário. Pessoal, isso sempre vem em prova, tá? Sempre vem em prova. Para vocês conseguirem diferenciar aí autoexecutoriedade de imperatividade, que vamos ver daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco, isso aqui é uma coisa super importante, porque nós vamos ver que a imperatividade é o poder de império do Estado, tá bom? De impor alguma coisa ao particular sem anuência, sem o consentimento daquele. Ele impõe sem mesmo ao particular aceitar ou não. Então, a autoexecutoriedade leva para sua prova a capacidade que a administração pública tem de executar seus próprios atos, mas sem precisar de intervenção do Poder Judiciário, tranquilo? E outra observação, diferentemente da presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade não são em todos os atos. Não são em todos os atos. Não são em todos os atos, tudo bem? Um exemplo aqui para os senhores, olha só. Um exemplo é a multa. Sempre cai em prova também. Tranquilo? Um exemplo é a multa. O que acontece? Será que neste caso aqui pode, depois de impetrar a multa ali, o agente público virar para o particular e falar assim, você tem que pagar agora, tá bom? São R$200, vai ter que pagar agora. Pegar o cara, virar ele de cabeça para baixo e começar a sacudir assim, olha, até as moedinhas caírem? Será que é assim que pode fazer? Pelo amor de Deus, não fala que é assim não. Tá bom? Não fala que é assim não, que você vai estar incorrendo em abuso de autoridade. Não faz isso não. Neste caso, pessoal, tá bom? Brincadeiras à parte aí. Neste caso, a multa não é autoexecutória. É por isso que nem todos os atos têm essa capacidade de autoexecutoriedade. Tranquilo? Vou apagar aqui. Vou apagar, tira um print aí. Tira um print aí. Beleza? Deu para tirar? Tranquilo. Vamos para o próximo atributo do ato administrativo. Já trabalhamos aqui a presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade, e agora vamos para a tipicidade. Para a tipicidade, o que seria a tipicidade? É que os atos da administração pública, pessoal, são típicos. O que significa isso, professor? Tem que estar expresso na lei, tudo bem? Então a tipicidade é isso. Ela vem ali do princípio da legalidade, tudo bem? Ela vem do princípio da legalidade. Deixa eu colocar para os senhores aqui, olha. Ela advém, princípio da legalidade. Então, todos os atos dos agentes públicos têm que estar amparados na lei, tá bom? A própria lei diz isso, que os agentes públicos só poderão atuar dentro da lei, no que estiver estipulado em lei, diferente dos particulares, que podem fazer tudo, exceto o que é proibido por lei, tudo bem? Então, os administradores públicos, eles têm que se ater à legalidade, e é por isso que está aqui, um dos atributos do ato administrativo é a tipicidade, belezinha? Então, tranquilo, pessoal. Então, para cada, pessoal, vamos entender aqui, olha só, como ele advém aqui do princípio da legalidade, cada ato da administração pública, o que acontece? Pressupõe os seus atos estarem tipificados na lei, tudo bem? Então, pela tipicidade, entende-se que pelo princípio da legalidade, o que acontece? Todos os atos dos administradores públicos, dos agentes públicos, pressupõem o quê? Uma lei anterior, estarem tipificados seus atos em lei, tranquilo? Então, tá aí o princípio da tipicidade. E por último, não menos importante, o atributo da imperatividade. O atributo da imperatividade, conhecido também, pessoal, colocar para os senhores aqui, olha só, como poder
poder extroverso. Tá bom? Poder extroverso, poder de império do Estado. E o que seria isso, professor? Esse poder de império, imperatividade, poder de império ou poder extroverso. Pode vir das duas formas na sua prova. O que seria isso? Pessoal, nada mais é do que a imposição de um dever do Estado ao administrado. Tudo bem? Independente da sua anuência. O que seria anuência, professor? Independente da sua aceitação. Tranquilo? Olha só. Então, vou colocar para vocês aqui o trechinho. O que significa isso? Poder de império é a imposição de um dever ao administrado a palavrinha-chave agora, independente de sua anuência. Vai vir assim na sua prova, olha. Anuência. O que é anuência, professor? Anuência é aceitação. Então, pessoal, olha só, que a imperatividade, tá bom? A imperatividade é o quê? A imposição de um dever ao administrado, independente da sua anuência, independentemente da sua aceitação. Tranquilo? Então, o que acontece isso, pessoal? Que, neste caso, é o poder de império, o poder extroverso que a administração pública tem sobre os particulares. Tudo bem? Então, é o seguinte, outro detalhezinho, que a imperatividade não está como a autoexecutoriedade, eles não estão presentes em todos os atos. Agora, a tipicidade e a presunção, sim. Tranquilo? Então, coloque na sua prova aí, coloque aí no seu caderno, deixe anotado, que vai ficar separadinho para você aí. Eu tenho certeza que com esse esquema aqui, você vai bater todas as questões de atributos do ato administrativo, tá bom? Você vai ir muito bem na sua prova, pode ter certeza disso. Beleza? Como que vocês estão aí no chat aí? Pessoal, tá gostando? Tá fazendo sentido para vocês? Você acha que tá ajudando aí, tá ajudando vocês no entendimento? Tô falando muito rápido, tô devagar? Tranquilo? Se estiverem gostando, se estiver fazendo sentido para vocês aí, deixa aquele like, ajuda demais. É um feedback seus com a gente aqui para saber se o conteúdo tá em dia, tá bacana, tá auxiliando vocês, tudo bem? Então assim, se estiver curtindo, se estiver gostando, deixa aquele like lá que vai ajudar demais aí pra gente, beleza? Pra gente poder trazer mais conteúdos relevantes assim para você. Se inscreva no nosso canal lá também. No Monster Concurso, conheça a nossa plataforma. Também temos o Monsterflix aí, se você ainda não conhece, acesse lá que você vai gostar demais. Tá tranquilo? Então é isso. Nós acabamos de ver aqui que a imperatividade, ela vem do poder extroverso ou poder de império, que seria o quê? A imposição, então, de um dever ao administrado independente da sua anuência, independentemente da sua aceitação. A administração pública tem que agir? Então ela age independentemente que aquele administrado concorde ou não. Só que, é claro, essas atividades de império, elas são embasadas na lei, pelo princípio da legalidade. Então seus atos são tipificados, estão típicos na lei e tem a presunção de legitimidade e veracidade. Tranquilo? Pessoal, exatamente isso que eu queria passar para vocês. O pessoal vai fazer Polícia Militar da Bahia ou outro concurso que caia aqui, atos administrativos. Eu agradeço demais a participação de todos vocês. Espero que eu possa ter contribuído aí um pouquinho, colocado um tijolinho a mais aí rumo à sua aprovação, beleza? Pessoal, um grande abraço, então, e nos vemos numa próxima.